ZYC 598, Rádio Alternativa FM 104,9, uma associação de rádio comunitária de Carmo do Rio Verde, Goiás. Avenida João Marinho de Souza, número 10. Horas e 33 minutos. Apoio cultural à SERV, Associação dos Servidores Públicos Municipais, Servidores Unidos, venceremos. Segundo bloco, vamos entrevistar agora com o professor Adriano Pereira, pela primeira vez aqui na Alternativa Notícias, passando a limpo. É uma satisfação receber aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Leomar. Gostaria de cumprimentar toda a população de Carmo do Rio Verde, né? E parabenizar você pelo brilhante trabalho que você tem desenvolvido aqui junto à Alternativa Notícias, né? Um trabalho muito bom, muito bacana, tem levado bastante informação para a comunidade, né? Prestando um serviço de excelente qualidade. Professor Adriano, casado? Bom, casado, tenho dois Verdino, filhos, nascido aqui, criado aqui, isso, com certeza. Já sou funcionário público também há 10 anos, né? 12 anos já vai fazer agora. Iniciei meus trabalhos lá em Carmo do Cedro, no povoado de Carmo do Cedro. Atualmente sou funcionário da Escola Municipal Bom Pastor e também funcionário da Prefeitura de Ceres, sou concursado lá também, né? Então trabalho aqui em Carmo do Rio Verde, trabalho em Ceres também. Daqui uns dias asfalto novo, né? Pois é, rapaz, demorou, mas sofremos bastante, mas já está acontecendo, né? As máquinas já estão na pista, desenvolvendo o trabalho. Professor Adriano, a respeito do plano de carreira, vamos falar um pouquinho do plano de carreira dos nossos amigos professores de Carmo do Rio Verde. Sim, Leomar, eu vou até voltar lá no passado. Desde de 2000, a gente iniciou uma luta para poder dar dignidade ao professor, né? Então, desde daquela época, a gente já começou a lutar, porque não tínhamos um plano de carreira, né? E o professor ganhava muito mal. Então, naquele período de 2000, a gente não tinha ainda muito conhecimento sobre a questão dos direitos do professor, a questão do próprio Fundef, que tinha o recurso com tal finalidade para a remuneração do professor, e a gente não tinha conhecimento disso. Então, nós buscamos essa informação, juntamente com o Ministério Público, aqui na época a doutora Simone, nos deu um apoio muito grande, e a gente conseguiu, já em 2003, ter um plano de carreira, né? E desde então, a gente sempre lutou para que esse plano de carreira fosse preservado, né? No ano de 2009, no início dessa gestão do prefeito atual, ele quis fazer algumas alterações, porque o antigo plano de carreira tinha um reajuste vinculado à questão do salário mínimo, que é vedado pela Constituição, né? Então foi feita uma alteração e passou a ser reajustado de acordo com o reajuste do valor aluno do Fundeb, né? Posteriormente, um ano depois, o prefeito pagou o primeiro ano. No ano seguinte, ele entrou com uma ação no Tribunal de Justiça questionando a constitucionalidade desse artigo. Só porque vale ressaltar que, apesar desse questionamento, ainda não houve um julgamento no sentido de dizer se é constitucional ou não. Mas a análise que a gente faz, até considerando que outros municípios aqui vizinhos, o próprio município de Ceres, onde eu trabalho, tem adotado o índice do valor aluno como índice de reajuste da remuneração dos professores. A respeito do piso nacional, é cumprido aqui em Carmo do Rio Verde? Carmo do Rio Verde está um pouco acima, né? Até em função dessa luta que ocorreu, né? Desde 2003, e a gente sempre batalhou para que não deixasse cair mais, né? Então a gente sempre tem uma ação bastante ativa junto com outros professores no sentido de resguardar o plano de carreira. A respeito do plano de carreira, aumento dos professores, nos últimos 10 anos, qual foi o ganho real dos professores? Olha, eu imagino... Tem alguma administração que cumpriu na íntegra? Sim. O próprio Zé Gomides, ele... em 2003 ele era o gestor, né? Então, durante 2 anos a gente teve muita dificuldade, né? Foi um período de muita briga no sentido de fazer cumprir o que determinava a lei, né?
E com a ajuda do Ministério Público, nós conseguimos fazer com que a lei fosse cumprida, né? Então, o Zé Gomides, de uma certa forma, foi obrigado a cumprir com a lei. Aí veio o Zé João, né? Ele cumpriu integralmente durante todo o mandato dele, né? Tudo aquilo que a lei determinava foi cumprido, né? Aí o mandato do Sininho, o primeiro ano também, e depois, posteriormente, a gente já passou a ter algumas dificuldades com relação ao cumprimento do plano de carreira, até, conforme eu te relatei, com a questão da ação, no sentido de declarar a inconstitucionalidade desses artigos. Ok, são 11 horas e 39 minutos, estamos entrevistando com o professor Adriano. Lembrando você de casa que logo mais estará no Facebook a entrevista do Dr. Delcio e do professor Adriano, ok? Professor, a respeito dos servidores, hoje, o que você pode falar? Olha, Leomar, de maneira geral, a gente tem percebido assim, a dificuldade que os nossos servidores têm enfrentado em função dos constantes atrasos de salários, né? Nós, a própria classe dos professores, elas, de uma certa forma, é a que está que tem tido uma atenção mais especial. Porém, os demais têm enfrentado muita dificuldade, até mesmo na questão alimentícia, né? Porque, além de receber um salário menor, né, eles recebem com atrasos de 2, 3 meses, e os acordos que são firmados não têm sido cumpridos, né? Já foram firmados, eu acredito que em pelo menos 2 oportunidades, e que não foram cumpridos, apesar de todo o esforço por parte do funcionário em fazer esses acordos. Infelizmente, a administração não cumpriu. Professor Adriano, o que você pode falar um pouquinho aí a respeito da atual administração municipal, um pouquinho estadual e federal? Sua visão hoje. Bom, a administração municipal, infelizmente, tem deixado a desejar no sentido de obras, mas principalmente na questão do funcionalismo. Esse é o ponto crucial. Porque obra hoje você tem que buscar junto ao governo estadual, ao governo federal, e recursos tem, né? A gente sabe que tem. Mas o ponto crucial é a questão do salário do funcionário, né? A gente vê que não há uma política no sentido de colocar esses pagamentos em dias. E isso tem deixado a sociedade numa situação muito difícil. Com relação ao governo estadual, nós vivemos um momento de certa forma, de paralisia. Agora, o governo parece que até em função das denúncias que teve em relação ao caso Cachoeira, está querendo dar uma resposta à sociedade, né? Então, parece que começou. Em relação ao governo federal, o Brasil teve um avanço muito grande nos últimos 8 anos, né? Considerando o governo Lula, e agora a presidenta Dilma também está dando continuidade a esse trabalho. Então, o brasileiro melhorou bastante a qualidade de vida. A nossa sociedade tem evoluído bastante. As pessoas têm tido mais oportunidade de faculdades, né, de fazer um curso, de comprar o seu carro, e tudo isso tem sido muito bacana. Então, eu vejo com bons olhos a administração do governo federal. Professor Adriano, os professores da UNB iniciaram greve por tempo indeterminado nesta segunda-feira. A paralisação das atividades foi aprovada na última sexta-feira em Assembleia. Outras 39 instituições federais estão em greve, segundo o sindicato. Quer dizer, sempre alguns governos não estão cumprindo os aumentos devidos. Porque na realidade, se a gente analisar a estrutura educacional de uma maneira geral, porque nem sempre o pessoal entra em greve, não é só pela questão salarial, né? São com melhores condições de trabalho, são várias questões. E, infelizmente, há uma defasagem. Por mais que se faça, ainda há muito que ser feito, né? Se a gente analisar o próprio piso nacional dos professores, que hoje paga 1.400 e alguma coisa, não sei, 1.435 ou 45, é um valor muito baixo, né? Então, ainda tem muito a ser melhorado, tem muito a avançar para que a gente realmente venha a ter uma educação de qualidade. E a educação de qualidade não passa
única e exclusivamente pela questão salarial. Ela é muito mais ampla, né? É dar condições de trabalho para o professor, é investir em novas tecnologias, porque não adianta o professor receber 2, 3 mil reais e estar lá com quadro e com giz, né? Então, temos que adequar às novas tecnologias e é um dos pontos necessários para a gente poder realmente vir ter uma educação de qualidade. Professor Adriano, você acabou de falar aí do quadro com giz. Hoje o giz é do passado, porque hoje todas as escolas é o pincel, né? Infelizmente ainda não, nas escolas públicas ainda deixa a desejar. Infelizmente o professor ainda recai sobre essa questão, né? Então não é fácil. Como que você vai chamar a atenção do seu aluno, o aluno que hoje interage nas redes sociais, né, que tem acesso à informação, que tem acesso ao computador? Então ficou muito difícil do professor interagir com esse aluno, né? Usando meios de 20, 30 anos atrás. Nós estamos na era da tecnologia, né? O que falta? Falta força de vontade do nosso secretariado a nível nacional, não é só Carmo do Rio Verde. Leomar, eu acho que a questão é uma questão de visão dos governantes, né? De fazer um investimento. São questões que não ficam tão caro, né? Então, ter um data show, ter meios de acesso a esses alunos. E mesmo quando nós temos, igual nós temos laboratórios, nem sempre esses laboratórios funcionam da forma mais adequada para atender a nossa clientela. Professor Adriano, é um pré-candidato também? Olha, Leomar, vamos dizer assim, meu nome está disponível, não sei se eu vou sair candidato, mas de uma certa forma, se o partido tiver interesse, o nosso nome está à disposição, seja vereador ou qualquer outra função. Chegou uma pergunta aqui, o professor, diz assim, o seu nome está sendo circulado, né? Está circulando na cidade como suposto pré-candidato a vice do José de Fátima. A informação procede? Se sim, por que você escolheu ele? Olha, a questão de uma possível candidatura a vice procede. E a questão da escolha do José de Fátima, porque eu vejo nele uma pessoa bem preparada para poder estar administrando nossa cidade, né? Ex-secretário da Educação, uma pessoa que eu convivi. Sim, foi no início. No início quando eu entrei em 2000, ele era o secretário de Educação. E desde aquela época passei a ter uma admiração muito grande por ele, porque ele era um secretário presente. Na época, o professor Divânio, aposentado, né, agora, ele que levava os professores para Carmo do Cedro, e o Zé de Fátima, 5h30 da manhã, ele estava rente, junto com a gente, ia, e depois voltava, Leomar, para você ter uma ideia, voltava de carona. Ele não usava os veículos da Secretaria de Educação para se locomover. Então, assim, desde essa época, eu vi nele, eu tinha essa admiração toda especial por ele, em função desse compromisso que ele tinha. Qual que é o seu partido hoje? Hoje eu estou no PT. No PT? Filiado no PT. Há quanto tempo? Olha, deve ter 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Por que você escolheu o PT? Primeiro, por uma questão de identidade, né? Eu sempre fui eleitor do PT, votei no presidente Lula desde das primeiras vezes que ele era candidato, né? Votei nos candidatos do PT, Pedro Wilson, né? Tive sempre uma admiração muito grande por ele, sempre votei, então tinha essa identidade com o PT. Em função disso, foi onde optei pela questão do PT também. E pela questão também de um possível acordo entre PT e PDT. Porque faz coligação. Faz coligação, né? A respeito do senador Albuquerque, a respeito da educação, qual é a sua visão? Ele sempre defende a educação, né? Sim, é um senador que tem uma visão boa e que sempre batalhou em função da melhoria da qualidade de ensino, foi um dos mentores do piso nacional, né? Batalhou sempre e tem na sua meta de trabalho a busca pela melhoria da qualidade da educação no Brasil. Nosso país é muito rico, tem várias entidades que defendem a educação de um todo. Sim. Qual que é a sua visão hoje a respeito da educação aqui de nossa cidade? Está cumprindo na íntegra, material de apoio? Porque eu vejo aí alguns professores tirando do bolso
para comprar algumas coisas, para enfeitar as salas de aula, que não é o correto. Isso. Leomar, ainda fica a desejar a questão do suporte que se tem que dar ao professor. Verbo, falta dinheiro. Eu acredito que não é a questão financeira, a questão é prioridade. Né? A questão de definir como prioridade. A gente tem visto um excesso de funcionários nas escolas. Então, eu acredito, eu particularmente como educador, eu tenho percebido que há excesso de funcionários. Não precisaria de tanto funcionário como tem, né? Tem professor desvio de função hoje que é lotado para ser professor, ocupando outras secretarias? Não vou dizer outras secretarias, mas eu acredito, Leomar, que não há necessidade de tantos professores efetivos em desvio da sala de aula. Esses professores poderiam estar na sala de aula para poder estar desempenhando até um papel melhor. E o dinheiro que se contrata outros professores, não é que seja contra a contratação, mas se tivesse realmente necessidade, que se fizesse. Mas eu vejo que há professores em desvio de função, em outras atividades que não necessita. Vou pegar o Séries, por exemplo. A Secretaria de Educação de Séries tem, na parte pedagógica, um professor dentro da Secretaria de Educação. Os outros, me parece que tem mais uns 3, são administrativos. Então, você não precisa retirar um professor da sala de aula que estudou, que buscou formação, que fez um concurso para tal. E em contrapartida, tem que contratar outros para poder estar na sala, né? São 11 horas e 50 minutos. Ainda mais uma pergunta aqui, professor. A respeito do secretário estadual da Educação, Tiago Peixoto, diz alguns por aí que deu um tiro no pé, dizendo que tinha até professores no Tocantins, do DF, à disposição de lotado. Quer dizer, então ele acha que os professores concursados para tal têm que estar na sala de aula. Qual que é a sua visão do atual secretário da Educação? Com relação à questão do Tiago Peixoto, eu tenho uma opinião muito particular sobre ele, né? Porque é uma pessoa que eu vejo da seguinte forma, Leomar. Teve boas ideias, é um cara que tem boas ideias, só que não conhece a realidade da educação. Não basta você colocar lá um economista que vai, né, gerir a pasta com bastante visão, mas se ele não tiver um conhecimento específico da educação. E o que eu percebo também, assim, fazendo uma análise mais dentro do contexto político, é que o Tiago, ele foi tendo corda do Marconi no sentido de fazer um trabalho e acabou se enforcando, né? Essa é a minha visão em relação a ele. Não sei se o Marconi também quis queimar o Tiago, na minha visão, porque o Tiago era um cara muito bem visto, né, dentro do meio político, como um futuro representante do próprio PMDB, né? Agora eu não sei, só sei que ele acabou metendo o pé pelas mãos e hoje é um sujeito que está bastante queimado no meio educacional e de uma maneira geral, né? Essas questões aí, principalmente na questão da greve dos professores, repercutiu no próprio Marconi, né? O Marconi, que teve uma votação muito expressiva dos professores, hoje tem dos militares, hoje tem uma rejeição muito grande. Antes das suas conclusões finais, vamos falar um pouquinho aqui com o Adriel. Hoje não teve a rede social ao vivo, mas estará logo mais à tarde. Bom dia, Leomar. Bom dia, Adriano. Bom dia, Delcio. Está aqui presente. Bom dia, ouvintes da Alternativa FM. Hoje nós estamos aqui gravando, né, e vamos estar disponibilizando tanto no Facebook quanto no nosso novo site. A partir das 4 horas da tarde pode entrar lá que vai estar tudo gravado. Quem perdeu as entrevistas de hoje vai estar lá. O nosso site é www.pegadaviva.com.br. Lá no site lá também tem a enquete para pré-candidatura a prefeito em Carmo do Rio Verde. Você pode votar lá no seu candidato, lembrando que ela só aceita um voto por cada computador, é travado. Então não tem como fazer qualquer tipo de bullying lá dentro. Se você votou uma vez, pode mudar IP, pode fazer o que for, só vai aceitar uma vez, porque a gente está administrando por endereço físico. Por quê? Porque antes a gente fazia aquelas pesquisas no Facebook e estava acontecendo o quê?
que uma pessoa só criava vários perfis do Facebook e votava mais de uma vez, votava 2, 3, 10 vezes se quisesse. Então, isso não condiz com a realidade, não condiz com a decência, e o que a gente estava buscando era o quê? Era ter uma estimativa. A gente não está lá para defender candidato A ou B, a gente quer ter uma estimativa de como está a opinião popular aqui em Carmo do Rio Verde. E como estava acontecendo isso, a gente criou essa enquete à parte no site, com esse tipo de proteção para a própria segurança da ideia, que a princípio foi ter uma estimativa. Então, a partir das 4 horas, podem ir lá no site, vai estar no site e no Facebook. A entrevista de hoje, e a enquete está disponível lá até o dia 6 de setembro, dia 6 de outubro. Um dia antes da eleição vai estar lá a enquete, a gente vai tirar do ar e já vai colocar disponível para ver se vai ter base mesmo o resultado depois com o que deu a enquete. Tudo baseado nas leis, né? Tudo baseado, segundo certinho. Ok. Professor Adriano, suas conclusões finais aí. Satisfação receber aqui pela primeira vez. Já está intimado para voltar outras vezes, ok? Bom, Leomar, para mim foi um prazer estar aqui com você, né? Falar um pouquinho para a população de Carmo do Rio Verde, né? Eu quero agradecer, dizer que a gente sonha com um Carmo do Rio Verde melhor, né? A nossa batalha é nesse sentido, independente das questões políticos partidárias. O objetivo central é construir uma cidade melhor para todos. E com esse objetivo, Leomar, nós criamos também aqui em Carmo do Rio Verde o Carmo do Rio Verde Consciente, no sentido de dar uma opção para a população debater as ideias. É uma pena que às vezes lá o pessoal leva as coisas um pouco para o lado pessoal e particular e fazem um pouco de politicagem, mas tudo bem, já é um espaço que está criado, né, no Facebook, o Carmo do Rio Verde Consciente. A gente fez uma parceria com o Djalma, um cara super inteligente, que até quero trazê-lo aqui no seu programa também, para poder entrevistar. Já foram criados cidades conscientes, hoje tem um hall de cidades conscientes. Carmo do Rio Verde, São Patrício, Rialma, Ceres, Goianésia. Então, são várias cidades e está em franca expansão, no sentido de fazer um debate político qualitativo, né, de qualidade. Então, okay. Muito obrigado a você, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui. Lembrando que amanhã, quinta-feira, 24 de maio, a entrevista com Lindomar Viana, pauta do dia, pré-candidato a vereador pelo PDT. Fiquem todos com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos aqui amanhã e que tenha todo um bom almoço. E como sempre aí, amanhã o Lindomar diz ele que tem algumas novidades a respeito da sua pré-candidatura. Estamos aguardando aqui a presença do Lindomar Viana amanhã. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Delso, Adriel. Tem que chamar, quando estiver ao vivo aqui, não tem que falar assim, não sombra não, porque agora a próxima vez você vai aparecer, viu? Vamos virar a câmera pro seu lado. Ok, muito obrigado a vocês, professor. E demais presentes aqui. E mais uma vez, a todos de casa aí, que tenham todos um bom almoço. Apoio Cultural. Apoio Cultural. Suprema Advocacia, atendimento com os advogados Dr. Delson José dos Santos e Dr. Odilon Neto da Silva, proporcionando assessoria municipal, causas cíveis, criminais, trabalhistas e previdenciárias. Suprema Advocacia, Avenida Bernardo Saião, número 321, no centro, Carmo do Rio Verde. Fone 3337-6511. Suprema Advocacia, competência e confiabilidade absoluta. Governo da cidade de São Patrício, administração 2009 a 2012, prefeito Léry Guedes. A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais avisa a todos que contribuem com o sindicato que teremos convênio com vários médicos em série.